Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para aqueles que são os notívagos. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos e queridas leitoras e futuros leitores das obras espíritas. Está começando agora mais uma produção no YouTube do canal Renovando Consciências, o Livreiro Espírita, um espaço para divulgar, compartilhar a literatura espírita, para que a gente possa conhecer e aprender com os autores espíritas e também uma forma de estimular a leitura das obras da Boa Nova. Meu nome é Estela Martins e junto com vocês vou conversar com nossos convidados sempre às quartas-feiras em 2 horários, às 9 da manhã e também às 9 horas da noite, para você escolher o melhor horário para você. Comente e curta esse vídeo, compartilhe com seus conhecidos, com seus amigos, lá nos grupos espíritas que você faz parte, com todo mundo que você conhecer. Nosso convidado de hoje é o escritor e palestrante espírita Marcos Demário. Ele tem o canal Orientação Espírita no YouTube e o blog Análise e Crítica, inclusive com várias dicas de livros. Na verdade, com uma tonelada de indicações de livros, ótimas indicações, e só aumenta. Ele vai só agregando lá indicações muito boas. Nós vamos mostrar novamente esse trabalho dele, porque a gente já mostrou lá na nossa conversa com o Orson Peter Carrara, que é amigo do Marcos, né? É indicação dele, é nosso padrinho aqui no Livreiro Espírita. E, enfim, nós temos muito para conversar, gente. Marcos é ainda educador, desenvolve cursos, seminários e palestras, tanto online quanto presencial, no campo educacional, junto a professores e escolas, e também no campo do espiritismo, com evangelizadores e dirigentes de centros espíritas, de casas espíritas. Ele é espírita desde a adolescência, nós vamos conversar sobre isso com ele, dislexia. E participou do movimento espírita lá na capital, em São Paulo mesmo. Mas ele mudou-se para o Rio de Janeiro e lá fez parte da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, onde exerceu funções no Departamento de Educação e também na Comunicação Social. Colaborou com a Rádio Rio de Janeiro, onde, inclusive, exerceu o cargo de diretor cultural. No final da década de 90, criou o IBEM Educa, uma organização educacional. Coordena o grupo online de estudo espírita Seara de Luz, edita o canal Orientação Espírita no YouTube e a revista Educação Espírita. Produz e apresenta programas espíritas pela internet. É autor, por esta editora, dos livros Visão Espírita da Educação, Reencarnação, o que é, quais as suas consequências, O Ser e o Existir na Visão Espírita, Ante o Divino Mestre e Pestalozzi, Educador da Humanidade. Já publicou 40 livros. E aí as pessoas falam para mim que eu faço muita coisa, que eu sou acelerada. Eu ainda vou tentar descobrir o que esses autores tomam para fazer tanta coisa, sabe, Marcos? Eu queria a receita, porque o povo acha que eu sou acelerada, eu não faço metade disso. Estela, prazer estar com você, prazer estar com todos que acompanham aqui o programa Livreiro Espírita. Sabe, eu sempre digo que é uma questão assim de gostar de trabalhar
de Isso. prioridades, e no meu caso aqui, de gostar muito de trabalhar realmente a literatura e a divulgação da doutrina espírita. Aliás, eu gostei muito da vinheta aqui do programa, porque tem um som, né, de máquina de Máquina de escrever. datilografar, Isso. né? E eu comecei assim, né? A Eu famosa, também. né? Hoje, claro, estamos aqui no computador, estamos online, mas olha, é questão realmente de ter absorvido a doutrina espírita, de tê-la colocada como uma norteadora da minha vida, e eu sempre gostei, mas sempre adorei de ler e escrever, e trouxe isso muito também graças à educação dos meus pais, porque eles gostavam também muito de literatura, mantinham uma biblioteca maravilhosa em casa, e aí a formiguinha da literatura se instalou e É. aí estamos trabalhando. Você sabe que eu conversei com o Sidney de Bauru e ele falou uma coisa, é uma frase muito rápida dele na nossa conversa, depois as pessoas vão ter oportunidade também de assistir, mas ele falou uma coisa que me impactou bastante, entre várias, né? Mas uma foi especial. Eu acho um absurdo esse negócio de jogar tempo fora. Eu fiquei com aquilo, sabe, ecoando. É mesmo, né? Jogar tempo fora. Como assim jogar tempo fora, né? Acho que é isso, né? Com certeza. Eu sou uma pessoa muito organizada, né? Gosto de planejar as atividades, o que eu vou fazer no dia a dia, conciliando a família, o social, a doutrina espírita, a literatura. E realmente, eu tenho essa percepção que nós não podemos desperdiçar pura e simplesmente o tempo. E quando eu olho para a minha agenda, né, mais para frente, e percebo, né, que tem muitas datas vagas sem nada específico, eu fico ansioso, porque não, eu quero ter a agenda preenchida. E é É, claro que, quando ela não está preenchida com eventos, eu procuro preenchê-la com cultura, com isso. leituras e assim por diante. E realmente o tempo é muito precioso para nós ficarmos desperdiçando com coisas que não vão acrescentar nada, nem para nós e nem para os outros. Muito bem. Eu queria começar conversando com você, Marcos, porque eu vi na sua biografia, desculpa, eu vi na sua biografia que você começou no espiritismo na adolescência. E a gente tem uma percepção que ainda eu acredito que seja válida, de que as pessoas ou elas vão para o espiritismo porque as famílias são espíritas, que já é uma coisa mais comum, na minha época não era, né? Quando a gente falava assim, não, meus pais já eram espíritas quando eu nasci, todo mundo, porque não era comum ainda. Hoje, graças a Deus, isso é bem comum, né? Ou então elas entram no espiritismo depois dos 35, dos 40 anos. E você coloca lá que você começou no movimento espírita ou começou no espiritismo na adolescência. Como é que foi isso? Bem, a minha mãe sempre foi médium e a mediunidade dela já se manifestou na sua infância. Criança, ela já via os espíritos, interagia com eles. É claro que, na sequência, ela não tinha controle sobre essa mediunidade e a minha avó materna, que tinha noções da doutrina espírita e conhecia uma senhora, isso lá na cidade de São Paulo, conheci uma senhora que era médium, que dava orientações, então levou a minha mãe para lá, tá? Levou, e ali ela recebeu toda uma orientação, e nessa orientação, graças a Deus, essa médium indicou as obras de Kardec, que ela precisava, né, começar a entender Kardec, né, e o Espiritismo. Assim, a minha mãe, com suas faculdades mediúnicas, começou a adentrar efetivamente ao espiritismo e passou a frequentar um grupo familiar de espiritismo que tinha uma reunião mediúnica. Bem, com o tempo, ela foi controlando, ela foi entendendo, aí conheceu meu pai, veio o casamento, e o meu pai acabou indo para o espiritismo por causa da minha mãe. Então, eu digo que quando eu reencarnei, né, quando eu nasci, né, eu já encontrei meus pais ligados à doutrina espírita. E passei a frequentar o centro espírita com muita naturalidade.
Para mim era uma coisa assim normal falar do espiritismo, ouvir o espiritismo e estar no centro espírita. Eu frequentei e atuei na Associação Espírita Jacó, no bairro do Tatuapé, na cidade de São Paulo, e através dessa casa conheci a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, fiz parte hoje, né, da 17ª USE distrital. Na época, a USE era a 17ª distrital Tatuapé, mas, enfim, e lá eu fui conhecendo outras casas espíritas, o movimento espírita, fiz parte e acabei até assumindo a direção durante um tempo do departamento de mocidade espírita que existia na época. Então, foi muito enriquecedor. E aí eu mergulhei na literatura e adorava assistir palestras. Como eu aprendi! Eu conheci Roque Jacinto, Ari Leques, a Paulo Oliva Filho, Emílio Manso Ribeira, e olha, vai por aí afora. Mas eu conheci o Herculano Pires, cheguei a assistir palestra do Herculano Pires. Olha, a família do Apolo está toda aqui em São Carlos. Ah, que beleza, né? A Terezinha Oliveira, lá de Campinas, mas ela ia muito lá para a capital fazer palestras. Então, eu aprendi muito. E nossa, só top aí, né? Você fez uma lista dos top. Puxa vida. É verdade. Agora eu fiquei com mais inveja de você ainda. O Milton Filipelli, né, que acabamos nos tornando amigos, apesar de que eu era jovem. Enfim, né, muita gente. E o Centro Espírita tinha uma biblioteca, mas ninguém cuidava da biblioteca. Eu era jovem e pedi licença para organizar a biblioteca. E a diretoria da casa deu essa licença. Então, eu estudava de manhã, ia para casa, almoçava, tá? E 2 vezes por semana, minha mãe me entregava a chave do Centro Espírita, porque ela já era diretora, e eu ia para lá na parte da tarde. E ficava lá sozinho, dentro do Centro Espírita, pegando os livros. Ora, para organizar a biblioteca, eu tinha que saber que livro era, né? E eu comecei a mergulhar no Leon Denis, no Ernesto Bozano, né? Gabriel Delane, aquela turma toda. Né? Eu tinha que ler os livros para poder classificá-los. Assim, eu envolvi outros jovens, e aí nós reorganizamos a biblioteca, e a partir dessa reorganização vai surgir a mocidade espírita da casa, que não tinha. Né? E aí ela surge, nós criamos a Mocidade Espírita Estude Viva, quando o Centro Espírita fez 50 anos de atividades, com palestra do Roque Jacinto. E foi interessante, Estela, porque ele não tinha sido avisado que nós iríamos fazer também a inauguração da mocidade. E ele tinha escolhido como tema para a palestra o livro Estude Viva, né, do André Luiz e do Emmanuel, através do Chico Xavier e do Valdo Vieira. E nós tínhamos batizado a mocidade de Mocidade Espírita Estude e Viva. Bom, nós sabemos que o acaso não existe, né? Essas afinidades, esses pensamentos ligados uns aos outros, né? É verdade, né? E, bom, e assim foi a minha caminhada. Depois, meu pai foi transferido profissionalmente aqui para a cidade do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando. Nunca mais saímos do Rio. E aqui eu comecei, então, toda uma caminhada dentro do movimento espírita, e estou aí até hoje. Então, como eu já fazia parte da USE, em São Paulo, passei a fazer parte da USERJ no Rio de Janeiro, a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e aí, olha, aí é muita conversa, tem muita história que correu. Muito bem. E você começou a escrever exatamente por conta dessa da sua questão profissional na área de educação ou por conta do espiritismo? O que veio primeiro aí, o ovo ou a galinha? Eu diria que foram as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando eu estava fazendo a faculdade de pedagogia, eu criei um jornal sobre educação. Então, comecei já a escrever sobre educação. Ao mesmo tempo, eu comecei a escrever artigos para os jornais e revistas espíritas. E é interessante isso, que tem uma história, porque eu estava num evento espírita, e quem estava coordenando o evento, era o palestrante convidado, era o querido amigo Gerson Simões Monteiro, e o Gerson era o diretor-presidente da USERJ na época. E aí, quando eu terminou, eu cheguei para ele e disse assim: Gerson, eu escrevi uns artigos
para a imprensa espírita, mas eu gostaria que você fizesse a revisão deles e me dissesse se eu estou no caminho certo. Ele falou, você está com os artigos aí? Estou, me entrega. Aí eu entreguei lá um envelope, né, com os artigos datilografados, e ele disse para mim, olha, eu vou ler, mas se eu não gostar, eu vou falar. Né? Ele falou, mas é o que eu quero. E ele levou. Estela, passaram umas 3 semanas. E ele nada. E eu cruzei com ele, dentro do movimento, e ele não falou nada. E aí, um dia, estávamos de novo lá juntos na UZE, aí eu fui perguntar, ô Gerson, você leu aqueles meus artigos? Eu estou perguntando porque você não falou nada, e já faz praticamente um mês, né? Aí ele olhou para mim e disse assim, ô Marcos, eu disse a você que se eu não gostasse, eu ia falar, certo? É isso mesmo. Falei alguma coisa? Não, até hoje não. Então, eu já entreguei todos os seus artigos para o Deolindo Amorim e ele já mandou publicar no jornal Mundo Espírita. Continue a escrever. Puxa Aí vida. eu conheci o Deolindo Amorim, que eu ainda não conhecia, uma pessoa maravilhosa, né? E foi aí que eu comecei a escrever sobre o Espiritismo. Então, foi ao mesmo tempo. Né? Eu comecei escrevendo sobre educação por causa da faculdade, comecei a escrever sobre a doutrina espírita, e aí não parei mais. Olha que interessante, né? Eu faço a produção de uma live que acontece de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã, que é o Bom Dia Café, e para trazer boas notícias. E a gente, o forte, na verdade, não são mais as boas notícias exatamente, mas as pessoas gostam muito das efemérides, né? E eu vou trazendo as coisas interessantes e as pessoas, né, que passaram pelo movimento espírita, não só do Brasil, mas de outros lugares, enfim, da onde eu encontro. E você já citou aí pelo menos uns 10 nomes diferentes que fazem parte dessas efemérides, né? Você falou do Deolindo Amorim, eu não o conheci, mas eu já falei tanto dele nas efemérides do Bom Dia Café, que é também como se eu tivesse conhecido, né? Porque é bacana a gente poder, no movimento espírita, conhecer esses nomes, né? Saber quem foram essas pessoas e o que elas fizeram. Não com a intenção de idolatria, mas de ter como exemplo um trabalho que foi feito e que não foi feito no século passado, nem 3, 4 séculos atrás, mas que são pessoas que viveram aqui, né? Basicamente nas mesmas condições que nós, ou até em condições muito mais difíceis, né? Porque distribuir jornal há 40, 50 anos atrás não era nada fácil, né? Era bem complicado. E me conta uma coisa, eu tenho perguntado muito isso, de onde vêm os temas? Como que os temas dos livros aparecem para você? Você busca, se trata de pesquisa, de indicação, de intuição? Cada livro tem a sua história. Alguns livros realmente surgem de pesquisa, né, de um tema que achei que realmente fosse muito importante. Outros surgiram por inspiração e outros até por sugestão. Né? Então, eu teria que contar 40 histórias diferentes, já que eu de 40 livros. Né? Então, é muito isso. Agora, nós temos que estar bem abertos a recebermos o amparo, né, dos espíritos. Né? Porque, às vezes, eu tenho uma ideia, e eu rascunho, né? E eu gosto muito de trabalhar a partir do título, né? De já ter um título, né? E aí começar a trabalhar, mas nem sempre eu consigo realmente escrever. Por exemplo, o meu romance Amanhã Será Outro Dia, e deixa eu logo esclarecer, eu não sou exatamente um romancista, não é bem esse o meu estilo, mas surgiu a inspiração, veio a ideia de escrever essa história, Amanhã Será Outro Dia. E eu comecei. A história veio na minha mente e eu comecei a escrever, a história se passa num cenário de guerra, e foi. E quando eu já estava chegando no final, eu não conseguia fechar a história. Não me vinha o final da história. E eu engavetei o livro. Quer dizer, engavetar é coisa bem do passado, né? Quando a gente escrevia mesmo. Né? Hoje o arquivo fica no computador e fica aí na nuvem. E ficou parado. Ficou parado muito tempo. Até que eu disse, não,
tive uma ideia e finalizei a obra. E entreguei para minha esposa, ela revisa os meus livros, e ela chegou para mim, não gostei nem um pouco desse final, tem que escrever de novo. Tá bom. Tá? E aí, nada de... De qual era mesmo esse livro? Desculpa. Amanhã Será Outro Dia. Tá. É um romance. O tempo passou, outros livros vieram na frente, outros escritos, tal, e ele ficou. Eu tentei finalizar uma segunda vez, passei para minha esposa e não, esse final não está adequado à história. Bom, resumindo, 10 anos. Tá ele aí, amanhã será outro dia. 10 anos, Esther. Foram 10 anos, o livro ficou parado, porque não me vinha a inspiração. Eu abria o arquivo aqui do computador e não conseguia escrever. E, de repente, um dia que eu não estava pensando nele, me veio a ideia. Escrevi, entreguei para ela, minha esposa leu e falou, agora sim! Agora você fechou bem. Então, o Amanhã Será Outro Dia levou 10 anos para ser escrito, concluído. O Jesus, o maior educador da humanidade, ele já surgiu de pesquisa, né, de querer mesmo abordar, eu já queria fazer isso há muito tempo, e foi um livro que eu escrevi de uma forma relativamente rápida, ainda mais se comparado aí ao romance, porque em 2 anos o livro ficou pronto, né, e já pôde ser publicado. Então, cada livro tem sua história. Né? Vem por inspiração, vem por sugestão de amigos, uma live que eu assisti, a ideia surgiu, algo que eu queria realmente escrever. O meu primeiro livro foi o É Preciso Amar. Ele surgiu em 1994. E, a partir daí, então, começaram a surgir todas essas obras. Você passou agora aí pelo Espiritismo e Cultura. Espiritismo e Cultura surgiu na USERJ. Foi muito interessante. O Gerson Monteiro tinha participado de um debate com estudantes de psicologia na Universidade Bennett, e o professor do curso passou para ele, tá, o programa do curso e perguntou se não teríamos um livro que abordasse aqueles temas. O Gerson levou, entregou para o Lidiênio Barreto de Menezes. O Lidiênio era dirigente do Departamento de Educação e eu trabalhava com ele. E o Lidiênio me mostrou, né, o programa do curso lá da faculdade. Eu olhei e exclamei, puxa, estudar um livro. O Lidiênio falou, então escreva. E aí surgiu o livro Espiritismo e Cultura. Então, cada obra com a sua história. E é interessante, né? Porque eu sempre fico com a impressão, agora eu não estou mais, né? Porque estou conversando com vocês, estou descobrindo que a minha impressão estava errada. Que escrever por encomenda, né? Com tema, assim, por encomenda, é um pouco mais complicado. Mas aí você me corrija se eu estiver errada com a minha impressão. Estou com a impressão de que funciona mais ou menos quando a gente vai preparar alguma exposição, alguma palestra, né? Que a Casa Espírita sugere ou pede para que se fale a respeito de um determinado assunto. E aí você tem que ir lá fazer uma pesquisa, né? Se debruçar sobre aquele tema, sobre aquele assunto e buscar um viés dentro dele ou falar desse tema de forma genérica. É assim também para quando alguém sugere o tema, ou como nesse caso seu aí, não, vamos falar sobre isso aqui. É isso mesmo, Estela. É claro que para elaborar um livro, a pesquisa acaba sendo maior, né? Claro, do que você preparar uma palestra. Sem dúvida. Mas é exatamente isso. Eu não acato todas as sugestões que me dão, porque o escritor ele tem que saber o seu próprio perfil, o seu perfil literário. Né? Então, às vezes, puxa, Marcos, seria muito interessante ter uma obra sobre o tema assim, assado, né? Eu agradeço, muitas vezes concordo, sim, mas não é a minha praia, não é o meu perfil. Eu teria de... Claro que eu posso pesquisar, levantar muito material e até escrever, mas isso desviaria, por exemplo, do meu foco, que é, por exemplo, a educação. É o meu grande foco, a educação, a história, as questões sociais, eu sou ligado muito a isso. Então, temas, por exemplo, digamos assim, mais técnicos,
mais científicos, pelo menos a nível de livro, eu evito. Eu evito que isso, olha, não é comigo nesta encarnação isso. Eu sou ligado às ciências sociais, eu sou ligado à pedagogia e não quero me desviar muito disso. Posso abordar numa palestra, tudo bem, né, porque faz parte, né, do rol dos temas da doutrina espírita. Mas em relação ao livro, eu prefiro deixar para outro escritor abordar efetivamente isso. Mas tem muito disso. Se o tema realmente for interessante e eu achar que vale a pena, é mais ou menos como preparar o roteiro de uma palestra, né? Mergulhar na pesquisa para poder elaborar o livro. Você atua muito na internet, né? Tem que ser um trabalho bastante intenso na internet. Você acha que complementa? Você acha que está substituindo? Qual que é a sua opinião a respeito do movimento espírita na internet? Eu sempre digo que as atividades presenciais, elas se conjugam com as atividades online e vice-versa. Não é uma questão de substituição de uma pela outra. Nós precisamos do presencial, né? O olho no olho, estarmos juntos, nos abraçarmos. Nós somos seres humanos, somos seres de relação. Precisamos viver uns com os outros. Mas, ao mesmo tempo, não podemos fugir dessa tecnologia que está aqui à nossa disposição e que veio facilitar muito a divulgação da doutrina espírita. Então, nós temos que agora encontrar o equilíbrio. Legal. É muito importante. E eu tento fazer isso, embora eu seja muito ativo a nível digital, a nível online, com gravação de vídeos, programas através da internet, mas eu mantenho toda uma agenda presencial, de palestras, seminários, não recuso os convites sempre que eu posso aceitá-los. Então, é uma questão de complementariedade, né? O presencial complementado com o online complementado com o presencial. Nós devemos trabalhar sempre assim, e eu acredito que o movimento espírita está, pouco a pouco, encontrando, né, esse equilíbrio. Nós tivemos assim um boom online, digital, ainda mais quando veio a pandemia do coronavírus, mas agora nós estamos, né, colocando os pés no chão, lembrando, olha, a casa espírita é muito importante. O presencial é muito importante, e atendimento fraterno, passe, recepção, evangelização, reunião mediúnica, palestras públicas, etc. Tudo isso também é muito importante. Então, eu vejo assim, né? As duas ações, os dois campos devem se complementar. Tá. Eu vi ali uma playlist sua com o Orson, ali, de um trabalho seu com o Orson, sobre grandes vultos. E aí me veio aqui, quais são os personagens nesses grandes vultos que te impactaram ou te influenciaram? Principalmente na sua obra, né? Estou querendo dizer, no caso da sua obra mesmo, literária. Bom, primeiramente, o Vinícius, ou Pedro de Camargo. Eu não o conheci. Ele desencarnou em 1966, embora ele também fosse de São Paulo, mas eu não tive contato com ele, até porque em 66 eu tinha 11 anos de idade. Mas as suas obras, seus escritos sempre me impactaram, sabe? Eu sempre li, acompanhei, e é interessante que quando eu li as suas obras, eu não sabia quem ele era. Eu fui fazer um levantamento biográfico muito tempo depois. E uma vez me foi perguntado quem era o meu guia espiritual, quem é que atuava mais diretamente comigo. E eu sempre respondi, não sei, porque a minha mediunidade é grau 0. Eu não vejo, eu não ouço. Então, eu falei assim, não sei. Não, porque tem um padre que lhe acompanha. De fato, vários médiuns já me deram essa informação de um espírito que se apresenta com uma configuração de um sacerdote antigo. Mas não sei quem é. E aí, um dia, o Gerson Monteiro, que eu já citei, ele pegou, nós estávamos preparando um programa espírita lá na Rádio Rio de Janeiro, ele parou, olhou assim para mim e disse assim, Marcos, quem é o seu guia espiritual? Gerson, não sei. Como que você não sabe?
Claro que você sabe. Mas, Gerson, eu não sei. Eu não sei quem é o meu guia espiritual. Vem cá. Com quem você é ligado? Que você já utilizou o nome dele, inclusive, dentro do movimento espírita, e onde você se apoia. Ah, Pedro de Camargo. Então, eu vou de novo fazer a pergunta. Quem é o seu mentor espiritual? Quem é o seu guia espiritual? Aí eu olhei para ele assim, e fiz a pergunta. Pedro de Camargo? Ele me pergunta. É ele que lhe inspira. É ele que lhe acompanha. Então, realmente Pedro de Camargo. Mas, na sequência, eu tenho que citar o Herculano Pires, sem nenhuma Fantástico. dúvida. Tá? E você pode ver que o Pedro de Camargo era ligado, né, ao Evangelho e à educação. O Herculano Pires, à educação. Eu vou citar esses dois, mas também eu teria que citar o Leopoldo Machado, tantos outros que realmente eu me inspiro. Tá? Então, são esses principalmente aqueles que eu tenho realmente como o meu norte dentro do Espiritismo. Fora, obviamente, Kardec, Leon Denis, né, e todos esses. Aí tem uma lista enorme, né? Mas sempre tem alguém assim que é mais que chama mais atenção, né? Tem sempre mais alguém que chama mais atenção. E falando em chamar atenção, eu sei, são 40 livros, é muita produção, mas tem um ou dois que por algum motivo ficaram mais marcados, livros seus que ficaram mais marcados para você? Bem, o primeiro, né, porque o primeiro filho, né, é muito marcante, que é o livro É Preciso Amar, que eu escrevi com muito amor, com muito carinho. Tá? O livro foi dedicado a alavancar financeiramente uma instituição espírita aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, quando eu escrevi e coloquei esse título É Preciso Amar, porque eu sentia realmente essa necessidade do amor nas nossas relações. Então, é um livro que já está, se não me engano, na sua 4ª edição. Então, É Preciso Amar, para mim, até hoje, ele é realmente muito marcante, é um livro muito importante, está ele aí na tela para quem quiser conhecer. Bom, um livro mais recente, mas que para mim é muito marcante, porque eu considero que ele é muito importante, que é o livro Jesus, o maior educador da humanidade. Porque é uma obra que há muito tempo eu queria escrever, até que surgiu realmente a oportunidade de me dedicar a essa obra, e eu a vejo com muito carinho, porque é uma obra que faz um levantamento histórico, pedagógico e espiritual sobre Jesus como educador. Então, o É Preciso Amar e o Jesus, o maior educador da humanidade, eu coloco aqui realmente como obras que me impactaram, porque considerei muito importantes, sem aqui menosprezar as demais obras, sem diminuí-las, mas realmente são 2 livros que eu olho com muito carinho. Então, eu vou destacar essas 2 obras. Então, vou aproveitar, porque o Orson falou desse livro especificamente, né? Quando ele foi falar de você, ele começou falando sobre a sua série de vídeos de indicação de livros também, né? De obras espíritas para as pessoas, e que é muito mesmo, muito interessante, nós vamos falar já já sobre ela, mas aí ele indicou o seu livro, Jesus, o maior educador da humanidade. Por que você acha que ele fez isso, Marcos? Nossa, é um grande amigo, e nós somos amigos desde a década de 1990, vivemos interagindo. Eu acredito que ele fez a indicação porque ele tem muito carinho por mim, tá? Deixa eu dar uma ajuda para o Marcos. Mas, na verdade... É o conteúdo, né? Eu diria para você que é por conta do conteúdo. Com certeza, sem dúvida alguma. Quando eu lancei o livro, o Orson chegou a conversar comigo, trocou algumas mensagens, acredito que ele já tenha feito aí a leitura da obra, e realmente o conteúdo. O conteúdo é muito importante, e é um conteúdo para professores, pedagogos, evangelizadores, enfim, todo e qualquer educador, e acredito que seja por isso que ele fez a recomendação.
Tá, e essa indicação para pedagogos, né, para educadores, evangelizadores, por conta do exemplo mesmo de Jesus, é isso, da pesquisa que você fez nesse aspecto de Jesus, como educador. Sim, e nessa obra eu mostro a filosofia, né, que norteava os ensinos de Jesus e os seus exemplos, mas também mostro que Jesus seguia princípios pedagógicos, fundamentos educacionais, ele tinha uma metodologia e uma didática, e tudo isso eu mostro no livro, além também de mostrar por que ele aceitava o título de mestre, e que nós o chamamos de Messias. No final do livro, eu mostro como fazer a aplicação da pedagogia de Jesus na escola e na família. Embora boa parte do professorado renegue, né, olhar Jesus como educador e que Jesus poderia entrar na educação, nós temos que entender que Jesus não é de uma ou outra religião e que ele mesmo não fundou nenhuma religião e que seus ensinos morais eles são universais para todas as pessoas e para todos os tempos. Então, se nós tirarmos Jesus da visão católica, ou da visão evangélica, ou da visão espírita, e olharmos Jesus como educador, nós vamos ver que ele é um revolucionário da educação. Quando fizermos isso e deixarmos que Jesus norteie a educação, aí sim nós vamos acertar o passo na formação do caráter das novas gerações, e é justamente o que está faltando. Por isso que eu digo que esse livro é para todos os educadores, independente de ter uma religião ou de não ter religião. Isso é verdade, né? Eu costumo falar para as pessoas que se não quiser dizer, olha, a gente precisa seguir o nosso mestre, né, Jesus, porque nem sempre a pessoa é católica, né? Católica não, desculpa, nem sempre a pessoa é cristã. A gente muitas vezes esquece que só 1/3 da população mundial é cristã. Os outros 2/3 não são cristãos, né? Não são pessoas que acreditam em Cristo da mesma forma que a gente. Pode, né, entender Jesus de outra maneira, mas, não, enfim, não são cristãos. Mas se a gente levar em consideração a ética, não é? A gente já vai ter Jesus também como um educador, né? Como nesse aspecto que você colocou. E seguindo esse raciocínio aí de educação, né? De conversar com as pessoas nesse sentido, de estimular a literatura, essa série de vídeos que você faz, né? Indicando livros que não são os seus, né? Que são de outros autores, são clássicos espíritas. Por que isso surgiu? Qual foi o objetivo de criar essa série de vídeos? Essa série surgiu por sugestão do Orson Carrara. Ele entrou em contato comigo, e ele trabalha muito na literatura espírita, e ele conversou comigo que tinha surgido essa ideia, né, de alguém tinha conversado com ele, né, de fazer vídeos para nós divulgarmos a literatura espírita. Quando ele me passou, então, a ideia, a sugestão, eu abracei na hora. Falei, puxa, isso é importantíssimo. Vídeos curtos, de no máximo 3 minutos de duração, porque assim nós podemos publicá-los nas plataformas digitais sem nenhum problema, para focarmos a literatura espírita mediúnica e não mediúnica. Então, eu abracei, gravei vários vídeos, ele também e outras pessoas estão gravando, né? E nós estamos tentando, através das redes sociais, divulgar a literatura espírita, porque com essa questão do digital, do online, muitas pessoas largaram o livro, né? E assiste um vídeo de 5 minutos, de 10 minutos, sobre determinado tema e acha que já sabe. Não, tem que ler, tem que estudar realmente, tem que refletir, né? Tem que mergulhar com profundidade. E nós estamos percebendo que o livro espírita começou a ter uma queda muito grande na sua venda.
Várias editoras espíritas fecharam as portas. Tem muito livro espírita que está simplesmente esgotado. E as editoras não estão conseguindo fazer as reedições. Antigamente, vou recuar aqui para a década de 80, década de 90, era comum, normal, no lançamento de uma obra, ainda mais se ela fosse mediúnica, a editora já mandar produzir 10 mil exemplares na primeira edição. Hoje, as editoras estão na primeira edição fazendo 1.000, 2.000 exemplares e já correndo risco. Então, nós começamos a gravar os vídeos para mostrar as obras do Emmanuel, da Joana de Ângeles, do André Luiz, do Hermínio Miranda, do Deolinda Morim, da Ivone Pereira, etc., etc., que é para mostrar aos interessados que para conhecer o Espiritismo é preciso estudar. E para estudar, precisa, sim, ler. Os vídeos na internet são complementos. As palestras online complementam. A palestra pública no Centro Espírita complementa. Mas para conhecer efetivamente o Espiritismo e praticá-lo corretamente, tem que ler, tem que estudar, como Allan Kardec nos adverte na introdução do Livro dos Espíritos. O Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, não se aprende o Espiritismo brincando, mas somente através de um estudo sério, metódico e profundo. Então, é com muita alegria, com muita felicidade, que junto com o Orson Carrara, estou gravando esses vídeos para mostrar esse universo maravilhoso do livro espírita. Como que é o nome da playlist mesmo, que eu procurei aqui e não achei? Você lembra? Você me pegou agora. Eu acho que simplesmente livro espírita, eu não sei bem como é que nós colocamos, até porque os livros, os vídeos estão sendo publicados direto no Facebook, Instagram e TikTok. Eu acho que, inclusive, eu não cheguei a abrir a playlist no meu canal Orientação Espírita. Eu até tenho que ver isso, realmente. Mas no canal do Orson Carrara, acho que a playlist está lá, né? Então, eu procurei lá, mas ele tem 1 milhão de vídeos lá, né? Eu acabei conseguindo achar. Estou aqui procurando também para ver se eu acho, para poder compartilhar com as pessoas, mas vamos continuar aqui de qualquer forma, que enquanto nós vamos conversando, eu acabo achando aqui, uma hora eu acho. Eu tenho certeza que eu acho. Sabe o que eu ia perguntar também? Você falou no começo aí da nossa conversa a respeito da biblioteca, né? Que você trabalhou lá no começo, organizando a biblioteca da Casa Espírita, né, que você frequentava. E eu fiquei aqui pensando, né, que interessante, né? É um jovem cuidando da biblioteca. Então, já era uma casa espírita com uma visão um pouco diferente do que, em geral, se vê com relação às casas espíritas, né? Que resistem um pouco a dar responsabilidade aos jovens, infelizmente. Você acha que essa é uma boa maneira de aproximar o jovem do espiritismo, já que essa é uma das grandes preocupações, usar a biblioteca como ferramenta de manutenção do jovem na casa espírita, talvez? Bem, eu tive a felicidade de encontrar dirigentes do Centro Espírita que me acolheram, me abraçaram e deixaram que eu trabalhasse. E isso aconteceu também quando a Casa Espírita passou a fazer parte do movimento de unificação. Os dirigentes da época, o Agostinho, o Rubens, o Meneghetti, gente, que coisa maravilhosa aquele pessoal todo ali. Eles também me acolheram, sabe? Uma coisa assim, eles davam muito incentivo aos jovens naquela época. Então, me sentindo acolhido e podendo participar, foi com muita facilidade que eu me mantive. E, às vezes, o que acontece é que nós não temos esse acolhimento e não damos essa participação aos jovens. Hoje em dia, nós estamos vendo aí jovens, e jovens mesmo, 17 anos, 18 anos, enfim, até os seus 25 anos,
que já são CEOs de empresas de tecnologia, ou seja, fundaram uma empresa de tecnologia, estão à frente da gestão dessa empresa. E nós, no centro espírita, muitas vezes criamos barreiras. Ah, mas ele é muito jovem, ele não tem experiência, ele não tem todo o conhecimento. O que acontece com esse jovem que é dinâmico, criativo, estudioso, que já está à frente até de uma empresa? Ele vai embora. Ele não fica, porque ele quer implementar coisas, tem sugestões, ideias, e os dirigentes simplesmente fecham a porta, né? Ou deixam ele fazer só pequenas coisas dentro do centro espírita. A chamada mocidade espírita ou juventude espírita não pode ficar isolada num dia e horário lá no centro espírita. Esses jovens têm que ser chamados para trabalhar. Por exemplo, uma transmissão online. Por que eu, que já estou aqui na casa dos 70 anos, eu vou querer fazer tudo? Vamos chamar esse jovem, olha só, nós queremos transmitir a palestra aqui da reunião pública. Que equipamento precisa? Como é que é esse negócio da rede Wi-Fi? Ah, precisa disso, vamos fazer assim. Ok, vocês já são a equipe, então, de produção e transmissão. E vamos entregar para eles. Como dirigente, eu vou dar as diretrizes, as orientações. E, claro, não vou deixar eles soltos, pura e simplesmente. Por exemplo, nós queremos ter uma rede, né, do Centro Espírita no Instagram. Como fazer isso? Os jovens sabem, eles dominam isso. Vamos apenas sentar para que eles entendam as orientações. Ó, só podemos publicar isso, desta maneira, o canal vai ter este objetivo, e vamos deixar eles começarem a produzir. Aí eles fazem uma produção e usaram a inteligência artificial. E chega lá, senta com você e mostra. Tá? Gente, se moralmente, se doutrinariamente está correto, tudo bem, não há problema. Qual é o problema que Allan Kardec está lá numa imagem em inteligência artificial? O conteúdo está correto? É isso. Ótimo. Vamos em frente. Então, nós temos que ser incentivadores. Então, temos que permitir que, pouco a pouco, obviamente, na medida do nível de consciência do jovem, na medida em que ele está realmente aprendendo a doutrina espírita, nós temos que dar trabalho. Temos que deixar que ele se engaje no centro espírita. E aí, sim, nós vamos parar com essa queixa. Ah, os jovens não querem saber de nada, os jovens não vêm mais para a mocidade. Bem, vamos nos perguntar o seguinte: quais são as causas desse fenômeno? Como é que a reunião da mocidade espírita está sendo realizada? É uma reunião dinâmica, que permite o debate, por exemplo, que eles elejam os temas que querem estudar. Então, olha, eu vou falar uma coisa para você. Olha, tem reunião de mocidade que é muito mais legal do que as nossas, né? Vou falar. Eu preferia ter evento que tem a parte da mocidade, né, da evangelização, que a parte da mocidade é muito mais legal. Dá bem para abandonar lá as palestras tradicionais e ir lá na parte deles, que é muito mais bacana, sabe? Acho que a gente devia ir atrás dos eventos da mocidade para aprender como eles fazem. Mas eu, durante a minha mocidade, fui muito dinâmico. Nossa, nós fazíamos coisas maravilhosas. E até hoje, eu tento não perder isso. Manter essa dinâmica. Eu coordeno hoje o Seara de Luz, que é um grupo de estudo online, e estamos aqui com todo mundo na tela, né? E o que nós fazemos é uma espécie de roda de conversa, porque todo mundo fala, todo mundo conta casos, todo mundo pergunta. Então, essa dinâmica faz com que o grupo tenha se transformado numa verdadeira família e que vai abrigando novos participantes. Então, até sexta, não sei o quê. Fizemos o grupo no WhatsApp, né, e o grupo fica interagindo nos outros dias através do WhatsApp. Então, essa dinâmica faz com que o jovem realmente goste de estar no centro espírita. Eu disse que eu ia achar. Eu falei que eu ia achar. Olha lá. É porque eu não estava achando, que eu estava procurando no canal do Orson. E não está. Está no canal do Instituto Caibar Schutel, a playlist com os livros espíritas, as indicações do Marcos.
E aí vocês vão ver que, olha, eu vou usar os meus termos, hein? É 1,5 tonelada de livros, gente. Olha, não termina nunca. Aí tem o Orson mesmo, né? Fazendo indicações, indicação de coleção, né? Não só de livro. O que não falta aqui é indicação. Você não sabe por onde começar, você não sabe exatamente o que ler. Essa daqui é um material que vale a pena vocês procurarem. É só, então, ir até o YouTube, buscar por Instituto Cair Bar, que as pessoas às vezes escrevem errado, Cair Bar Schutel, e aí procurar lá na playlist Livros Espíritas. Tem bastante coisa, mas é bastante coisa mesmo. E eles vão sempre colocando vídeos novos, não é isso, Marcos? É verdade, é isso aí. De vez em quando está entrando um vídeo novo. Muito bem. Nós estamos aqui falando a respeito de indicação de formas, né, de fazer com que as pessoas se interessem pelo livro, tendo o livro como a nossa base de estudo da doutrina, e lembrando sempre as pessoas que estudo de espiritismo não é você ir para uma sala de aula e uma pessoa lá na lousa com giz na mão ficar ensinando para você que 1 mais 1 é igual a 2. Não é esse o formato do estudo espírita. Mas ele obrigatoriamente passa pela leitura. Porque quando eu vou dizer para você o que eu estou lendo no Livro dos Espíritos, é a minha visão e o meu entendimento do que está escrito ali. E você, quando você for ler, você vai ter a sua visão e o seu entendimento, que não necessariamente são iguais aos meus. Por isso que é preciso, óbvio, estudar em grupo, porque é muito importante esse estudo em grupo, ajuda muito a gente a entender o que está sendo lido, mas a gente precisa ler também, é necessário. Por conta disso, eu vou falar para vocês, obviamente, dos clubes do Livro Espírita. Inscreva-se nos clubes do Livro Espírita, faça parte do clube. Toda vez eu vou falar a mesma coisa para vocês. Ah, mas um livro por mês eu não consigo ler. Tudo bem, se você não consegue ler, aquele que você não leu, porque você achou que o tema não era muito do seu agrado, não é muito meu estilo, pega esse livro e entrega para alguém, dá de presente, doa para a casa espírita, ou melhor ainda, bem melhor ainda, esqueça o livro espírita em algum lugar. Esqueça na praça, esqueça no ponto de ônibus, esqueça em qualquer lugar. Larga o livro lá, que ele vai ser bem encontrado, eu posso garantir para vocês. E use a biblioteca da sua casa espírita, vá até lá, procure um livro, leia, leva para casa, leia com calma, depois você devolve, busca outro, em vez de ficar conversando enquanto a palestra não começa, né? Pega o livro, lê um pedacinho do livro, depois você devolve lá para a biblioteca, semana que vem você pega o mesmo livro, lê mais um pedacinho, né? Vamos habituar a leitura, viu? Não esqueçam, biblioteca, clube do livro, doação, essas coisas são importantes na nossa rotina também. Marcos, eu vou pedir então suas considerações finais, que você faça suas considerações finais e em seguida faça a nossa prece de encerramento, por gentileza. Tá bom, Estela. E eu vou aproveitar a sua fala sobre o Clube do Livro Espírita para homenagear o nosso Richard Simonetti, esse grande escritor, e que foi o pioneiro, né, de lançar, né, os clubes do livro espírita e as feiras do livro espírita. Realmente isso é muito importante. Bem, primeiramente eu quero então agradecer a você, Estela, por esta oportunidade, por você estar lançando este programa, que é muito importante, dando voz aos autores espíritas, mostrando a literatura espírita. E assim embaixo a sua fala, realmente temos que estudar. E para estudar, nós temos que ler. E que o livro não fique pegando poeira, né, em casa, aí de uma prateleira qualquer. Né? O livro é luz, o livro é dinâmica para a nossa vida, então vamos distribuí-lo, que é muito importante. E eu agradeço a Deus por toda a oportunidade de trabalho que tive até hoje,
Não sei até onde vai, não sei se vem mais livro por aí, isso é com Deus. Mas que procuremos trabalhar. Trabalhar olhando para o futuro da humanidade. Trabalhar semeando sempre o bem, o amor, nessa certeza que a vida continua, que nós vamos renascer ainda lá na frente e vamos receber exatamente de acordo com o que semeamos, com o que trabalhamos. Então, não esqueçamos disso. Sejamos sempre úteis para todos. E nada melhor do que divulgar o Espiritismo, que tanto nos esclarece e nos consola. Vamos, então, à nossa prece, fazendo o nosso encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais, por tudo que temos recebido nesta existência, por esta abençoada oportunidade de termos tido um encontro com a doutrina espírita e que possamos permitir que ela nos transforme moralmente, para que sejamos pessoas do bem, auxiliando ao nosso Pai na transformação moral da humanidade, que é a grande finalidade da nossa doutrina. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa os nossos familiares, os nossos amigos e também os nossos inimigos. E que, apesar de todas as dificuldades que estejamos enfrentando, saibamos que o amor cobre a multidão de pecados e que o bem vencerá, sim, o mal. Muito obrigado, Senhor, e despede-nos, envolvidos nessas doces vibrações de paz e de amor. Assim seja. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Marcos, e até a semana que vem. Estaremos aqui de volta. Tchau.